exemplo muito clássico usando o BERT, que é um desses modelos de linguagem da Google, que é a frase: esse homem trabalha com carpintaria, com médico. Quando você vai, essa mulher, então, ela trabalha como o quê? Seja muito bem-vindo a mais vídeo do canal Peixe Babel e vamos bater 3 bitzinhos de prosa? Se você acompanha aqui o Peixe Babel, talvez você já tenha visto as milhares de vezes que a gente tratou de modelos de linguagem, que são aqueles modelinhos que basicamente aprendem um pouco da linguagem humana, né, e reproduzem essa linguagem para produzir textos, responder perguntas, contar piada. Tem um vídeo aqui sobre o que a GPT-3 é capaz de fazer. A GPT-3 que é um dos principais modelos de linguagem da atualidade. Então, se a gente sempre fala que a computação tem que ser uma área interdisciplinar, por que não chamar alguém que realmente entende de linguagens para saber se realmente é possível construir um bom modelo que consegue replicar a linguagem humana? Com vocês, então? Clara Mateus! Ai, meu Deus do céu! Não, toda essa questão de uma pessoa que realmente entende de linguagem é um pouco controversa, né? Porque eu entendo mais de um dos produtos da linguagem, que é a literatura, né? Mas, sim, eu fiz a graduação em letras, né? O mestrado em estudos literários, na Faculdade de Letras, e estou fazendo doutorado em estudos literários, então me sinto confortável para a gente conversar um pouco sobre a linguagem humana e a forma que os humanos se comunicam. Sim, eu acho que tá tranquilo, assim. Eu acho que dá pra gente conversar, bater um papo. Pode ser um livro. Então vamos lá, primeiro a pergunta na lata. Você acha que existe um jeito de automatizar a complexidade da linguagem humana? Não, eu não acho que existe. Fale mais sobre isso. Acabou. É só isso mesmo. Não, é porque a linguagem, ela tem muitas sutilezas, assim. Uma coisa que a gente aprende meio errado na escola ainda é a ideia de sinônimo. Porque, por exemplo, existem palavras que são parecidas, que elas têm significados parecidos. Mas uma coisa que a gente aprende logo no primeiro semestre de letras, assim, é que não existe sinônimo perfeito. Porque cada palavra, ela tem uma história, ela tem um contexto em que ela foi usada. E isso acaba afetando o significado dela para os ouvintes. Porque a gente, sempre que a gente ouve uma palavra, a gente pensa nos contextos em que a gente já ouviu essa palavra. Eu tô pensando agora, por exemplo, assim, um exemplo que me ocorreu, de uma moça que escreveu um livro e que a forma como o livro foi traduzido, ele foi soado como racista no Brasil. No inglês não era, as palavras em inglês naquele contexto elas não eram, mas quando foram traduzir, o que eles entenderam por sinônimo, não era sinônimo, porque eram coisas que tinham conotação racista. E uma dessas coisas era juba, a palavra juba. De cabelo. Pra falar de um cabelo crespo. E aí foi uma conversa que teve. Eu queria poder falar qual era essa autora e o livro, porque eu realmente não lembro. É só uma coisa que apareceu no Twitter, assim. Dela falando, alguém já usou juba em português com um sentido positivo? E aí as pessoas, não, toda vez que eu vejo alguém falar de juba, é um cabelo, é negativo, né? E aí que não é a mesma coisa, né? Quando você vai falar de mane no inglês, quando você fala que alguém tem tipo uma juba, usando a palavra pra juba no inglês, é mais uma coisa de leão, assim, sabe? Uma coisa mais de, tipo... Esvoaçante. Mais de ter uma cabeleira, assim, mas uma coisa, tipo, massa, sabe? Só que é isso, tipo, traduzir, né? Tem uma coisa que, tipo, tradutor, traidor, né? Que você sempre perde alguma coisa. E isso tem muito a ver com essa discussão de que, tipo, as palavras, elas têm cargas. Então, assim, não dá pra eu pegar a palavra juba e tratar como se ninguém nunca tivesse usado juba e pensar, e, tipo, por que não? Porque a gente vai... Quando alguém fala que o cabelo da pessoa é uma juba, você vai pensar em todas as vezes que você já viu, sabe? Mesmo que não seja uma coisa espontânea. Então, eu não acho que existe, que não dá pra traduzir essa complexidade para um robô, porque a complexidade, ela tem muito a ver com repertório. E aí, eu acho que ela tem muito a ver com sutilezas. E ela tem muito a ver com a forma como cada um de nós interpreta. Então, eu acho assim, eu ficaria bem surpresa com aquela ideia de um robô. Até mesmo porque... Tem a questão da ambiguidade, né? Sim, que aí eu acho que vocês podem... Porque, assim, quando a gente fala de modelo de linguagem, já deve ter falado essa frase 300 milhões de vezes, mas o que ele faz, ele é um bom preditor, no final das contas, né? O que ele faz eu sei bem calcular o que vem aqui pra frente. Contexto é muito mais temporal, né? Do que tá mais perto.
e do meio a gente vai montando meio que uma arvorezinha de informações, assim, olha, isso aqui, essa linguagem, já fulano fala tal língua. Ah, então deve ser alguma palavra relacionada à língua. Então vai pegando essas coisas, mas é tudo do contexto. Ele não sabe o que ele está escrevendo, né? Ele não tem essa coisa noção. Que a Clara falou, que eu acho que meio que descreve o que esses modelos fazem, justamente são máquinas de compreender contexto. Sim. Então, quando você falou que cada palavra tem um contexto e elas não são sinônimos diretos, esse é o tipo de coisa que o modelo pegaria, de fato. Só que aí você estendeu esse argumento e eu acho que esse é o ponto principal, que elas têm valor além de contexto. Então, eu acho que isso realmente não tem como você incorporar num sistema automático, pelo menos não com a tecnologia que a gente tem. Mas aí, a gente vai trazer 2 paradigmas completamente diferentes para você meio que avaliar quais desses são mais viáveis / inviáveis de conseguir replicar a complexidade da linguagem humana. Ou chegar ao mais próximo chegar ao mais próximo de um modelo que não reproduza absurdos que você vai ver aqui durante esse vídeo. Mas vamos lá, o primeiro grande paradigma é uma coisa um pouco mais manual, né, de representação do conhecimento. Então, imagina que você, como uma especialista da linguística, que não é exatamente na letras, eu sei, mas imagina que você fosse a pessoa responsável por montar uma árvore de relações entre palavras. Tá. E dizer que a palavra juba está relacionada a um contexto negativo de cabelo. Sim. Você está responsável por montar essa árvore de conhecimento. Tá. Essa é uma das abordagens que existe de fato. Você montar, a gente usa as palavras ontologia, sistema de relação, várias coisas assim que existiam e que era um projeto real na época que se falava bem no passado da Web 3.0. Então a ideia era criar uma web... Bem no passado da Web 3.0. É verdade! O conceito de Web 3.0 ele é antigo. Ele é tão antigo quanto a internet. Mas quando se falava nisso, era esse sentido. Você conseguir criar relações entre conceitos para você conseguir tirar significado do que está postado na internet. É essa a ideia, automatizar isso. Se você, Clara, tivesse esse papel, você acha que você conseguiria criar essa representação do conhecimento? Não tem jeito, é impossível. Um idioma. Nossa. Vai lá, você consegue. Não. Tem 300 coisas passando. Tem muita coisa passando na minha cabeça. Primeiro que linguagem é mutável e muito rápido. A gente nem percebe o tanto que ela tá mudando rápido, o tanto que palavras novas são incorporadas, o tanto que palavras mudam de sentido. Então, assim, quando eu começasse a fazer esse trabalho, quando eu estivesse acabando, as primeiras palavras que eu fiz, elas já estavam... Já não ia fazer o menor sentido. Um exemplo que eu tô pensando, por exemplo, é quando eu tava lendo com os alunos esse semestre. Na verdade, eles são alunos da minha orientadora, uma disciplina de mestrado e doutorado, que ela me pediu pra dar uma aula. E aí, um dos símbolos é um pêssego. Vocês talvez tenham visto a série Modern Love, do Amazon Prime. Não vi. Você viu? Sim, a gente viu. A gente viu? É Anne Hathaway. Nossa, maravilhoso! Então, eu amo trabalhar esse episódio com alunos pra falar de intermedialidade e tudo mais. Mas aí, o que eu quero falar é que tem um pêssego naquele episódio, que é o grande símbolo, né? E aí, eu tava conversando com os alunos sobre a questão do pêssego, porque aquele episódio ele é baseado num ensaio que foi publicado no New York Times. E aí eles fizeram para uma outra linguagem, que também é linguagem. Olha só, a linguagem cinematográfica também é linguagem. E aí transportaram para essa outra linguagem. E no ensaio, o principal símbolo é aquela blusa de lantejoula que ela usa. Sim. No ensaio, no texto. No episódio, é o pêssego. E aí eu tava conversando com galera sobre as ideias, o que o pêssego passava, o que significava o pêssego, qual era o contexto e tal. E olha que maravilhoso. Tipo, uma coisa que não me ocorreu, que definitivamente não ocorreu a minha orientadora, mas que os alunos, para eles, era uma coisa que fez eles pensarem, é no pêssego, enquanto emoji de sexual. Sim. Nossa, de bundinha. De bundinha. E tipo assim, é uma coisa que é óbvia hoje, em 2021, mas o texto tinha sido escrito em 2008, quando não existia tinha essa relação. isso. Agora pensa, como? Vocês vão me dizer, tem como eu pegar o pêssego hoje, quando eu vou descrever, né? Imagina, eu tô descrevendo, comecei pelo pêssego. É fruta, ela, enfim, tudo isso, carnuda, gostosa, de blá, pegar coisa... Macia. Ou se não, tipo, aveludada, né? Não, mas pensa. E aí, de repente, tem uma coisa que
pega esse símbolo que, tipo, hoje, em 2021, talvez daqui 3 anos ninguém mais use o emoji assim, já não faz o menor sentido, né? Sim. Porque os símbolos, os significados, eles são muito voláteis. Então, assim, e é muito difícil antecipar o que os outros vão ver, sabe? Como é que eu vou fazer isso com um robô? E principalmente na internet, né? Na internet as coisas nascem e morrem de uma maneira muito rápida. Um meme que você vai colocar em alguma coisa, ele já tá velho. Isso! Assim que você usa ele já tá datado. Não tem jeito, né? Então é muito complicado, porque teria que ser uma atualização muito constante, né? De uma forma que eu nem consigo imaginar como. E é isso, assim, as coisas iam ficar velhas muito rápido, a chance de gerar uma coisa embaraçosa era enorme, tipo assim, de um significado que não fizesse o menor sentido, porque é isso, assim, meu Deus, porque cada um de nós, a gente chama a coleção de todas as palavras que existem num idioma de tesouro linguístico. É todas as palavras. Mas nenhum de nós usa todas as palavras. Sim. Cada ser humano usa o seu recorte muito pequeno, que vai variar de lugar para lugar. Que vai variar de faixa etária, vai variar de gênero. Mulheres falam palavras diferentes das palavras que homens falam, tipo assim, né? Mulheres e homens. Enfim, esses quadrados, né? Gênero. Enfim, falam palavras diferentes, pessoas de idades diferentes falam palavras diferentes, grupos sociais diferentes usam palavras diferentes. Sim. Então, assim, um mesmo idioma é feito de vários recortes de vocabulários, né? E aí ia ser o de quem? Que a gente ia levar pro robô. Nossa, essa é a questão! Obrigada! Eu gosto das pessoas antecipam nossas perguntas. Eu gosto! Porque esse robô ia falar como quem? Exatamente. Um dos maiores problemas que a gente tem na rede social hoje em dia é que muitas das coisas que são feitas por quem e para quem, né? Que vários problemas, por exemplo, que a gente teve de distribuição de fake news e tudo, é tudo em inglês. Por quê? Quem é que tá fazendo isso? São pessoas que falam inglês e falantes de inglês. Mas vai muito além disso, porque o que a Clara tá falando é justamente isso. É a forma de falar de quem, mesmo que no mesmo idioma. Ainda assim pode. Ainda assim, dentro do mesmo idioma, sabe? Pois é. É igual, nossa, é muito, e a gente nem chegou ainda na parte de aprendizado de máquina, que pra mim é a parte mais caótica que existe. Mas você imaginar que, por exemplo, existem modelos pra julgar se uma frase é positiva ou negativa, e pra mim essa é a coisa mais absurda. Deve ser tão fácil enganar essa máquina. Eu vou até de tentar. Tem vários, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, mas tem vários conteúdos que, tipo, se você coloca a palavra gay, instantaneamente é negativo. Instantaneamente. Isso, que é uma forma de homofobia, de lesbofobia. Quando uma palavra, por exemplo, qualquer coisa que diz respeito à lesbianidade no Instagram, aquilo é menos entregue para outras pessoas, isso é lesbofobia algoritmo, exatamente. Né? Então, mas tem a ver com isso. Quem treinou, né? Qual foi? Qual é a fonte do conhecimento? Quem te ensinou se isso é positivo ou negativo, né? Quem foi que te treinou, máquina? Porque sempre ali vai ter o viés de quem foi que recortou o peso das palavras. Porque tem isso. Sim. Uma coisa que a gente vai encarar como uma coisa normal, ou só uma característica, às vezes neutra, às vezes positiva. Alguém que treinou a máquina pode encarar de uma forma completamente diferente, porque a gente tem as nossas próprias linguagens, o nosso próprio uso de palavras, né? Que diz respeito a isso, a idade, a gênero, a orientação sexual, enfim. E aí tem as palavras que são sutis e são diferentes na boca de quem fala. Sim. O que é uma mulher lésbica falando sapatão? O que é um homem velho, branco, falando sapatão? Qual que é o peso? Como que você vai ensinar isso pro robô, gente? Pelo amor de Deus! Exatamente, é isso que eu falo o tempo inteiro. E é isso que várias pesquisadoras, que é o que eu comento lá no vídeo, estão tentando falar, entendeu? Tipo, tem coisas que não são automatizáveis, não tem como, entendeu? Então você tem, por exemplo, o Google hoje em dia, e aí já entrando na parte de aprendizado de máquina, quando você digita uma pesquisa, a resposta que vem ali é uma interpretação do que você está pedindo. Então, ele não é mais, a gente não vive mais naquele tempo onde ele vai procurar páginas que tem aquela palavra-chave. Não existe mais isso. Infelizmente. A gente vive num tempo onde ele vai interpretar aquilo que você está pedindo, até a ordem das palavras que você usa faz diferença. E eu acho muito mais difícil encontrar as coisas e atualmente. É muito mais difícil encontrar as coisas. Eu senti que era uma pessoa que tinha um Google Full muito bom.
Tipo assim, de colocar no Google o que eu queria encontrar e encontrar. Eu não sinto mais que meu Google Full tá tão apurado assim, sabe? Eu tenho, tipo... Google Full, sabe? A habilidade de eu quero encontrar isso, eu sei o que escrever. Tipo assim, eu nos últimos anos, quebraram meu Google Full, anos de treinamento, de saber exatamente o que escrever e saber o que ele me indicar. Agora é tipo, né, ele tenta adivinhar o que eu quero, mas ele não me conhece também. Mas ele não te conhece também, exatamente. E aqueles modelos, eles justamente são treinados com um viés muito específico, um estereótipo muito específico, entendeu? Então isso acaba prejudicando muito. E aí falando desse segundo paradigma, porque deixando claro para quem está assistindo, esse primeiro paradigma de modelar conhecimento manualmente foi completamente descartado. Porque tem isso não dá condição. Inclusive só funciona em contextos muito específicos, você ainda vai encontrar metodologias que fazem isso, mas em contextos limitados. Assim, ó, desse maisinho. Agora, o que a gente faz é o seguinte, e é muito louco. A gente não consegue modelar a linguagem. Então vamos treinar um modelo que ele vai conseguir sozinho. Ele vai se treinar. Ele vai se treinar, é só você dar dados o suficiente. Não, é impossível também. Qual a probabilidade disso dar errado? É porque tem toda a questão social, gente. Pelo amor de Deus, não dá pra tirar o humano da linguagem. Porque a ideia é essa, né? Que ele vai se treinar. Ele vai aprender padrões de relação, vai aprender contexto. Em que contextos as pessoas usam essa palavra? Entendi. Então, basicamente, são máquinas por exemplo, se você dá uma palavra borracha, ele tem uma região ali de palavras e frases que normalmente usam a palavra borracha, e ele consegue gerar corpos enormes que ele vai analisar e vai interpretar. Isso, exatamente. Aí, o que acontece quando você dá esse mundo de coisa para ele analisar o contexto? Ele vai soltar frases, né? Como eu tinha comentado, né? Que ele vai fazendo aquelas predições, né? Para encontrar, e solta frases, por exemplo, né? Vamos deixar aqui na tela, que é um exemplo muito clássico, usando o BERT, que é um desses modelos de linguagem da Google, que é a frase esse homem trabalha com, e a segunda frase é essa mulher trabalha com. Quando você vai esse homem trabalha com, ele busca o quê? Esse homem trabalha com carpintaria, com médico, com medicina e tal. Fazendeiro, homem de negócios. Homem de negócios. Eu já tô sofrendo. Quando você vai, essa mulher, então, ela trabalha como o quê? Vou ler. Enfermeira, babá, professora, garçonete e prostituta. É pouco sutil, né? Mas esse modelo é que ele não foi treinado o suficiente. Aí você vai lá para GPT-3, que a gente já falou aqui, que foi treinado com teras de dados. Muito dado. É a mesma coisa. E ele solta coisas assim, a gente tá falando no nível de misoginia, mas ele solta coisas, por exemplo, entrou um muçulmano. E ele completa com as coisas mais absurdas. É porque tirou o social, gente. Por quê? Pelo amor de Deus. Da onde que ele tá aprendendo isso, né? E tem muitas coisas. Pessoas deficientes também. Nossa, é terrível. Qualquer tipo de preconceito. Exato. Ali, ó. E aí vem essa questão para você como um estudante de mídias. Que eu acho que esse é o ponto principal do que você estuda. Que uma vez que você pensa assim, esses tipos de modelos geralmente são treinados com dados de redes sociais, de fóruns, da internet. Então, se a gente fosse fazer um traço de quem são as pessoas que estão alimentando esses modelos hoje em dia, obviamente a gente vai ter um viés muito específico. Muito específico. Então, é como se você estivesse dando na mão das pessoas que têm mais acesso à internet e que se pronunciam mais na internet, porque tem a ver com isso também. A capacidade são mais entregues, assim, que são mais vistas. Bota a cara a tapa também, né? Então, são mais autoconfiantes. Tem a ver com isso. Então, se você fosse imaginar, é possível a gente conseguir, se a gente for farmar na internet por uma base de dados que seja igualitária, a gente conseguiria encontrar uma amostra representativa? Não, gente, não tem jeito, não. Eu tô lembrando daquele caso de um perfil que eles fizeram um robô pra se treinar no Twitter. E aí, em algumas semanas, ela já era nazista. As semanas? Foram horas! A Thay foram horas! Nazista. Pois é, gente. Eu acho assim... eu não sei se vocês já comentaram aqui do triângulo das comunidades na internet que participam, por exemplo. Tipo, a gente tem um fórum. Aí nesse fórum tem, tipo assim, 100 mil usuários. Mas a gente sabe que não são 100 mil pessoas que postam, né?
E aí existe um dos estudos sobre participação em comunidades virtuais, ele faz uma regra que é tipo 1-9-90. Que é tipo assim, 90% das pessoas jamais vai publicar nada na comunidade virtual. Olha só. E aí 9% das pessoas vai publicar mais ou menos tipo 9% do que tem aquilo ali. Né? Verdade. Ele tá falando sobre ele publica, ele é o será que Ele é 1%. E é esse 1% é responsável por 90% do que tem numa comunidade. E é isso que explica o fenômeno comentarista do G1, por exemplo. Porque, tipo assim, a grande parte das pessoas que não se sente de forma muito apaixonada por um assunto, que é a maior parte das pessoas, não vai comentar. Tipo, 90% das pessoas não vai comentar. E aí aqueles poucos comentários razoáveis que a gente via ali, nem existe mais, né, comentário no G1, eu acho. Não existe mais? Acho que não existe mais. Entretenimento. Acho que eles até tiraram isso já. Mas aí, tipo assim, 9% era aqueles comentários assim razoáveis. Mas era aquele 1% das pessoas que é o mais vocal na internet, em comunidades online. E então é isso que leva a uma inteligência artificial virar nazista em algumas horas, né? Porque é muito complexo, é muito complicado. Então precisa ter um crivo social e que presta muita atenção no que está sendo dito, no que está sendo reproduzido, que é muito difícil para mim pensar em tirar o humano. Porque não dá para o humano fazer tudo. Eu sou a pessoa e vou dar todos... Não, isso é impossível. Como eu falei, tipo, logo o que eu fiz primeiro já está ultrapassado. Não tem a menor condição. Mas a máquina sozinha também não consegue, porque todas as discussões que a gente tem que passam sobre questões sociais e tudo mais, elas são questões que elas requerem empatia e que elas requerem uma coisa de... Como é que eu vou falar disso? Do que é singelo e do que é peculiar, sabe? E do que é pequeno ali, sabe? Entender a ambiguidade, de novo, mais uma vez, né? Ver o duplo sentido daquilo. E não é só... Porque essa palavra, ela não tem só o contexto, o significado base. As palavras têm muitos significados. E por isso também não existe sinônimo perfeito. Os cachorros, eles não existe sinônimo. Ele tá ultrajado porque ele acha que existem sinônimos. Ele acha. Tá vendo? Aí as pessoas ficam falando assim, os robôs vão dominar o mundo, etc. Não, amigo. Pode ficar tranquilo. Eles mal vão dominar a linguagem. Eles mal vão dominar a linguagem. Quem vai acabar com o mundo é a gente. E a ambiguidade que a gente tá falando, talvez, assim, quando a gente tá falando em termos de programação, pode parecer que é uma coisa meio que negativa, falar em ambiguidade, porque se é ambíguo, pode te levar para um lugar onde você não quer. Mas a ambiguidade, na verdade, quando a gente tá falando em linguagem humana, ela é uma figura de linguagem muito útil na literatura. Porque, por exemplo, não sei se funciona muito bem, na minha cabeça faz sentido, que a literatura é o que a gente faz com a nossa linguagem, né? Ela é tipo um produto. E um programa que você programou, qualquer coisa assim, um código, ele também é um produto da linguagem, certo? Com certeza. Mas na literatura, a ambiguidade é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para comunicar de forma eficiente, porque você consegue comunicar mais de um sentido ao mesmo tempo. Isso é muito poderoso, sabe? E qualquer forma de linguagem, né? Para fazer literatura e para fazer arte, que você não pressupõe que vai ter uma interpretação aberta, que pessoas diferentes vão ver coisas diferentes, que o significado ali ele é extenso, dependendo de onde você vem e tudo mais, é uma forma de comunicação que ela é menos rica, claramente, em sentido, né? Sim. E aí é muito doido isso, porque teria que ser um robô que ele sabe usar a ambiguidade. E aí, como é que você faz isso com código? Eu não sei, mas eu também não sei nada de código. Mas assim, pelo que eu consigo imaginar de código, vira um desafio gigantesco, né? Não, Se ensinar para um robô o que significa X, Y, Z e W. Né? Principalmente porque você não consegue... A única coisa que você consegue incorporar é correlação entre palavras. Sim. Você não consegue incorporar como as pessoas se sentem quando leem aquelas palavras, a intenção de quem escreveu, o contexto pessoas social. diferentes, escrever diferente para pessoas diferentes que estão lendo. Exatamente. É isso que eu acho que é o ponto, sabe? Porque a gente se comunica diferente dependendo de onde a gente está.
A forma como a gente fala, não só baseada em questões, né, de gênero, de idade, de raça, de, enfim, tudo isso que eu já falei, questões sociais, mas tem as questões de contexto. A gente fala diferente num contexto com orientadora, com chefe, com colega de faculdade. Sim. A gente fala diferente no bar, a gente fala diferente com o namorado, com a mãe. É por isso que eu acho que é uma grande pretensão das empresas achar que dá pra saber o que eu quero, entendeu? Nossa. Mas esse que é o ponto. A ideia por trás é ótima e é a ideia que move todos nós aqui que trabalhamos na área, que é facilitar a vida das pessoas. É ótimo você conseguir pesquisar, sei lá, eu acho que a coisa que está mais clara na minha mente é um dia que a Pablo Vittar cantou com a Anitta. E aí elas têm uma diferença de altura muito grande. E aí eu digitei no Google Pablo Vittar, ele completou a altura e me mostrou a altura da Pablo Vittar, que era o que todo mundo estava pesquisando. Exatamente. Mas isso é muito pontual a funcionalidade disso, entendeu? Na maioria dos casos, isso acaba mais enviesando você para caminhos que talvez não era exatamente o que você queria. E é engraçado, porque isso de usar o que a máquina quer, ela é muito útil para te vender coisas. Sim, muito útil. Agora, e pensando, por exemplo, em termos de formação humana e política? Tipo assim, para te ensinar, por exemplo, que você não deve ter preconceitos, que você deve ver as pessoas como iguais e etc. Tipo assim, como que a máquina, que ela é baseada no estereótipo, ela vai te ajudar a desconstruir estereótipo. Tipo assim, eu fico pensando naqueles alertas quando o Google coloca, tipo do Covid tem, né? Sim. Que é as pessoas, pra evitar a desinformação, tem aqueles alertas. Mas eu tenho que ter alerta em tanta palavra, gente, porque quando a gente vai pensar, muitas palavras, elas têm contextos, elas podem ter usos muito problemáticos, né? Então, é isso, é um desafio que, pra te ensinar a pensar, pra te vender uma coisa, ok. Mas pra te ensinar a pensar, não sei, sabe? Não sei. Bem complexo. É, porque é baseado no estereótipo, então, pra te levar pra acreditar que o mundo todo é um grande estereótipo, é muito... Exato, e isso acaba reforçando aquele conceito, porque a ideia geral por trás disso é te dar o que você quer, entre aspas, é te colocar num quadradinho de perfil de usuário mesmo, né? Então, essa vai assim, pessoas que pesquisam isso normalmente querem isso. Você se parece uma pessoa nesse perfil, então eu vou te dar isso aqui também. Então tá lapidando esse quadradinho cada vez mais para você ficar cada vez mais dentro dele. Como que é o público do Peixe Babel em termos de homens e mulheres que assistem? 85% masculino. Olha só. Isso também é um desafio que eu tenho no meu canal, né? No Mini Mídias. E uma Como coisa que é lá? é tipo 70% masculino. E aí, uma coisa que eu fico pensando muito sobre, gente, nossa, como já foi um lugar de dor e sofrimento pra mim isso, e não conseguir tentar pensar em coisas, tipo, não, mas é isso que eu tô vendo, aí fazer pesquisas e ver, tipo, mulheres estão discutindo isso, eu tentar, sabe, chegar. Mas aí eu penso assim, por exemplo, o Google, quando ele vai oferecer vídeos pra gente, vocês devem ter a mesma experiência que eu. Tipo assim, sem nunca ter visto nenhum vídeo de esmalte na internet, se eu descer certos por cento, vai ter um vídeo ali sobre esmalte, que é um assunto que tem zero interesse. Mas isso é baseado na minha idade e no meu gênero. Então aí, assim, tudo que o YouTube vai me oferecer, que não são as coisas que eu já assisto de novo, são coisas que elas têm a ver com os papéis de gênero. Sim. São coisas que reforçam o papel de gênero. É coisa de família, é coisa de viagem, é coisa de, tipo, cozinha, é coisa de maquiagem, é coisa de, tipo, esmalte. É, tipo, coisas que reforçam o papel de gênero. E aí, por exemplo, vamos pensar numa menina que fala, não, eu preciso colocar esmalte, os meus colegas têm esmalte, ela vai lá pesquisar esmalte, vai ser útil pra ela fazer... E outra coisa, gente, quão fácil é vender produtos quando é um vídeo de maquiagem com um vídeo de esmalte, sabe? É muito fácil, é um vídeo que tá vendendo coisa, sabe? E até esses vídeos de casa, de culinária, tudo isso são vídeos que vendem coisas, né? E aí, o que vocês vendem? O que a gente vende? A gente vende, geralmente, curso. Inclusive, vocês conhecem o curso do Léo? Vão lá. O Léo riu aqui, gente. Vocês não sabem, mas o E aí, assim, uma busca leva para uma outra coisa, e aí a menina vai pesquisar as coisas que ela é criada para pesquisar. E aí isso vai fazer o Google e o YouTube oferecerem mais coisas do mesmo para outras meninas. E, na verdade, o YouTube e o Google, eles vão virando ferramentas de fazer com que as meninas se comportem mais e mais conforme o que é esperado delas. Tipo, é muito violento. É muito, 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 muito violento. E não só pra falar que a gente tá falando mal do YouTube nesse sentido, o Instagram é assim... Exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa.
até mais, talvez por ser uma rede, né, de muita foto, de muitos stories e tal, muito de performar aquela persona que tá sempre, sei lá, sempre saudável, sempre bem, sempre feliz, sempre lindíssima e magra. E o Instagram é isso que é lindo. Tem um problema que o YouTube meio que já resolveu, eu não sei muito bem como, porque o YouTube tinha uma época de muita coisa sensacionalista. E hoje ele é menos sensacionalista, né? No YouTube? Nas coisas que ele oferece, pelo menos eu tenho visto menos sensacionalismo no YouTube. Agora, no Instagram, eu não sei vocês, o meu explorar do Instagram tem tanta coisa muito bizarra, tipo, muito bizarra mesmo, coisas muito sensacionalistas. Olha tipo, não sei explicar, mas coisas que que chama clique mesmo, mas de uma forma, igual tinha muito antes no YouTube, tipo, montagens que são obviamente falsas. Sim. Eu não vejo mais tanto isso. Olha não sei se eles mudaram alguma coisa no algoritmo, mas pelo menos é uma coisa que eu tenho visto. Não tô falando só da minha experiência, tô vendo o que eu vejo da conversa geral na internet. Eu vejo reclamar-se muito menos disso, que o povo falava muito assim. É possível. O YouTube sofreu muita porrada, né? Por tender ao extremismo. Tem até um estudo da UFMG sobre isso, que a gente já citou várias vezes aqui. Que é como que se você rastrear a experiência de um usuário no YouTube, as recomendações vão ficar cada vez mais extremas à medida que a pessoa vai usando. E tinha, por exemplo, alguém passa, negócio de esmalte, por exemplo, aí tipo, 100 camadas de esmalte. Vocês lembram disso que tinha no YouTube? Tipo, como que fica um dedo se você passar esmalte 100 vezes? 100 camadas de batom. Eram umas coisas do extremo da maquiagem também. E eu sinto que o Instagram tá meio nessa vibe agora. Eu vim coisas do extremo. Aqui, e o nosso só tem tatuagem. Só tem tatuagem. Acho que temos como que fica seu corpo com 100 camadas de tatuagem? Será que não são tatuagens particularmente chamativas? Depois eu vou pesquisar. Depois você dá uma olhada. Porque eu sinto que o Instagram, ele vai mais ou menos no tipo de conteúdo que eu busco, mas ele tem, sabe, assim, um negócio assim Porque o extremo chama mais atenção. É lógico. Precisa do humano pra travar certas coisas, né? Eu gostei do ponto que você tocou, porque além dos vieses óbvios que existem, tem também os interesses da plataforma, né? O interesse de vender, o interesse de te manter na plataforma. Então, todos esses algoritmos não só vão ser ajustados de acordo com o viés da população do 1%, que é o mais vocal. E a gente sabe que as minorias estão muito barulhentas cada vez mais na internet, né? E são essas minorias barulhentas que estão alimentando modelos. E além disso, ainda tem os interesses embutidos, que é de que você fique cada vez mais na plataforma, de que você use cada vez mais aquele serviço. Então, a gente se sujeita completamente a um instrumento que é, por natureza, abusivo, que quer abusar da gente. Quer tirar o máximo. Exato. O máximo de tempo, o máximo de dinheiro, o máximo de atenção, o máximo de engajamento, o máximo, tudo que a gente tiver para oferecer. Então, enquanto a gente não estiver vendendo maquiagem, shampoo e tudo mais, a gente não tem concorrência com os outros conteúdos que são oferecidos para as mulheres. Que são conteúdos muito carregados de venda. Muito carregados de venda. Então, assim, eu fui começar a tirar esse peso de mim, de tipo assim, por que eu não chego em mulheres? Quando eu fui entender, sabe, que tipo assim, como tem os conteúdos que são... Isso é fácil, você vai pesquisar tipo anúncio no YouTube, assim, quais são nossos anunciantes? Moda, saúde, beleza, vai ser tipo públicos femininos. Aí você olha, tipo assim, sei lá, tecnologia é público masculino. Então, tipo assim, é uma coisa óbvia, né? O YouTube sabe que ele faz isso. E aí, então, assim, enquanto o nosso conteúdo não tiver tanto potencial de venda quanto os outros conteúdos tipicamente para mulheres têm, a plataforma sempre vai preferir oferecer um conteúdo que vai converter mais, né? Do que o que a gente produz. E o que você acha que vai acontecer se um modelo de automatização começa a beber disso? Ele vai sempre cuspir a mesma coisa. Essa é uma coisa tão mais simples, né, do que a gente tá falando. A gente não tá falando do YouTube fazer um vídeo sozinho, né? Usando a própria linguagem. Não. A gente tá falando só da forma como ele oferece o próximo vídeo pra pessoa. E já é tão carregado de tudo quanto é tipo de viés, né? E de interesses que não são o interesse do usuário, muitas vezes, né? Tem até um pouco de o interesse do usuário no sentido de entreter, porque ele precisa te oferecer alguma coisa pra você estar aqui, vai gostar. entendeu? Você tem que gostar, você tem que se entreter ao ponto de ficar viciado naquilo, entendeu? Que já não é bom pra você. Né? Você vai achar que é bom pra você. Olha o limite, onde está o limite?
Então, assim, a gente começou falando se dá para modelar a linguagem humana e acabou falando que o capitalismo atrapalha também, entendeu? O desenvolvimento tecnológico. Não, mas é interessante pensar nisso, porque a gente, às vezes, na nossa bolha da computação, a gente enxerga, às vezes até enxerga, quem é minimamente reflexivo sobre isso, enxerga a dificuldade, mas é interessante ouvir de quem se especializa na área o quão absurdo é conceber esse tipo de tecnologia, entendeu? Então, eu acho que foram insights muito interessantes. Que bom, gente. Eu espero que sim. Eu espero que vocês parem de fazer... Não, tô brincando. Não, eu falo que realmente não é, a gente não está demonizando toda a tecnologia assim. Até porque a gente trabalha com isso. A gente trabalha com isso, mas assim, é porque tem um contexto para aquilo. Olha, a gente não de contexto de novo, né? Mas também trabalho com isso também. A tecnologia também é parte do que eu faço. É interessante para alguns contextos, mas não vai ser para substituir um ser humano. É senso crítico, né? No caso. Não é um ataque, é só um entender os limites e não esperar coisas que não dá pra esperar, né? Tipo, até mesmo respeito, no caso, né? Eu sinto, porque, tipo assim, se a gente fica com uma expectativa muito forçada ali daquilo, eu sinto que ela é até desrespeitosa com quem trabalha com isso, com quem tá desenvolvendo e tudo mais. Não espera mais do que dá pra fazer. Exato. O nível que a gente tá de desenvolvimento é e bora entender, ver os pontos, os problemas e tentar melhorar. E tem tanta coisa pra ajeitar antes da gente dar esse próximo passo, né? A gente fala muito assim, de um outro tipo de tecnologia de machine learning, né? Que é, por exemplo, reconhecimento facial, né? Que a gente, né, Mila já falou bastante aqui, mas que é o problema já está tão encalacrado na sociedade para você falar, eu tenho uma super tecnologia aqui que vai resolver os seus problemas de reconhecimento. Não vai. Olha como é que você está alimentando esse modelo. No caso de modelo de linguagem é a mesma coisa. Olha como é que você está alimentando esse modelo. Você acha mesmo que ele vai ser capaz de eliminar todo ser humano de uma vez só? Porque teve, assim, essas coisas são sempre super sensacionalistas e tal. Sim. Que acho que foi do New York Times que ele escreveu um artigo. Eu acho que foi do New York Times. Que era a própria máquina. Que era a máquina que escreveu o artigo. Eu esqueci qual foi o portal, mas vai estar aqui. The Guardian. Foi The Guardian. Ela tá ligada. E assim, e solta assim, nossa, máquina escreve artigo sozinha e pronto. E é o artigo da máquina e a máquina falando sobre como ela vai substituir, não é isso? Falando pra não ter medo das máquinas. Mas o ponto que é, se você for olhar, é um asterisco na base da notícia, é que essa notícia foi editada por um ser humano. Então, assim... Isso pode significar qualquer coisa. Até que a pessoa reescreveu tudo. Pois é, mas aí você pega o mesmo modelo, você roda várias vezes, seleciona os melhores parágrafos, ordena de maneira cronológica e você... Beleza, legal. Mesma coisa que escrevi. Pois é uma pessoa que fazendo edição ali, sabe? Então não dá pra esperar que, tipo assim, você consegue resolver o problema da linguagem humana automatizando ela, entendeu? Então, leiam Artificial Unintelligence. Eu espero que um dia ele seja traduzido para português, porque fala muito sobre isso, dessa expectativa nossa de que a tecnologia vai chegar e resolver problemas que ninguém na sociedade conseguiu resolver. Nós somos seres sociais, então não tem como. Clara, muito obrigada. Deixa suas redes, seus contatos. Sim, eu produzo conteúdo no eMídias, né? Eu estudo ao vivo na Twitch de segunda a sexta-feira. Acompanhe. Meu Twitter é @ClaraMatheus, Instagram é @ClaraMatheus_. É isso. Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido a gente aqui até o final. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aqui da GPT-3, de modelos de linguagem. Se vocês gostam da pesquisa do Google, é o mais importante de todos. Interessante. Um abraço pra vocês. Se seu Kung Fu tá aguçado. Google Fu. O que eu falei? Google Fu. Não, Kung Fu. Diga que também se seu Kung Fu está aguçado. Se você tá com o Google Fu treinadinho. Um abraço. Kung Fu também funciona. Eu quero pedir pra você que segue a gente ficar um minutinho aqui, que a Vivi vai invadir aqui pra gente dar vários recados pra vocês. Primeiro, estamos de volta, né? Sim! E
qual que vai ser o novo esquema de conteúdo aqui do canal? Nossa, hein? Bom, a gente vai dar uma pequena reduzida no número de vídeos. Sim, vão ser 2 vídeos por mês, mas pelo menos a nossa agenda vai estar bem fixa e bem arrumadinha, porque vai ser... Um Beat de Prosa que está voltando, você já deve ter visto aqui semana passada. E esse videozinho ensaio igual o de hoje, né? Exato. Eventualmente, se tiver alguma notícia muito importante pra gente trazer, pode rolar um terceiro vídeo, mas vão ser esses 2 fixos a partir de agora. Então você pode continuar seguindo a gente em todas as redes sociais, @canal Peixe Babel, e lá no nosso Discord, né? Que a gente tá sempre discutindo alguma coisa, mesmo que a gente não esteja aqui, né, no YouTube, a gente tá lá conversando com a galera. E não se esquece que o nosso trabalho hoje em dia só é possível graças a uma grande apoiadora nossa. Então, se você puder ajudar a gente a divulgar o nosso link de 10% de desconto na Alura, você vai estar fazendo um grande apoio aqui ao canal, tá? Porque a Alura, ela nos incentiva tanto financeiramente, né, quanto com diferentes apoios, chamando a gente pra dar aula, chamando a gente pra dar curso. Então, assim, se tornou uma parceria essencial aqui pro canal. Então, se você não conhece, visita, a gente sempre vai estar comentando aqui do que tem de novidade da Alura e aproveita os 10% de desconto. Exato, lembrando que na Alura tem curso de tudo quanto é, tá? Tem programação, tem marketing, tem administração, tem design, né? Parte de UX, UI, tem cursos maravilhosos de redes neurais com essa diva aqui. Então, assim, dá pra explorar muita coisa e ainda tem aqui, ó, 10% de desconto. 10%. Obrigada por estar aqui com a gente, obrigada pelas férias que a gente teve agora no início do ano, foi fantástico. E eu espero que vocês acompanhem a gente também lá no nosso podcast, onde a gente vai estar liberando todos os beats de prosa em formato de áudio, para quem não pode acompanhar aqui no YouTube. Como são vídeos mais longos, né, a plataforma do áudio acaba sendo muito conveniente para muitas pessoas. Então, estamos no YouTube, estamos no seu tocador de podcasts favorito, estamos no Discord, estamos aí nas redes sociais. Espero encontrar muito com vocês por aí. Um abraço. Falou!